vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da paciência. Na vez passada, em que contamos a história sobre a perfeição da paciência, dissemos que riqueza e méritos nessa vida são devidos a causas e condições de vidas passadas. Então não se deve sentir arrogante, pois provém da própria prática. Se for por causa do cultivo da disciplina, concentração e sabedoria nessa vida, tampouco devemos nos sentir arrogantes, pois as pessoas têm respeito e fazem doação, pois querem plantar méritos para si mesmos. Então, em ambos os casos, o praticante consegue dominar a mente, manter a paciência e não deixar a soberba surgir. E na última história que contamos sobre a paciência, mencionamos que o Siddhartha Gautama estava prestes a se tornar Buda. Então o rei Mara estava preocupado que mais uma pessoa estava prestes a atingir a iluminação e seu reino teria menos pessoas. Então ele enviou 3 mulheres Mara para perturbar a prática pura do Bodhisattva. O Bodhisattva disse esse verso a elas: "Esse corpo é um matagal de imundície. É apenas uma coleção de matéria em decomposição. Isso é realmente um banheiro ambulante. O que há nele suficiente para agradar a mente?" E ele também falou mais um verso: "Quando surgir a impermanência para vocês, seres celestiais, os prazeres dos deuses se tornará sofrimento. Então, vocês devem renunciar aos prazeres do desejo e valorizar o caminho correto e verdadeiro." Hoje, vamos falar sobre a paciência de desistir do desejo sensual, que também foi a última prova pela qual o Bodhisattva Siddhartha teve que passar antes de atingir a iluminação. A história de hoje se chama O Desejo Ardente do Pescador pela Filha do Rei. Uma vez, havia um rei que tinha uma filha chamada Kumuda. E nos domínios do reino morava um pescador chamado Subakara. Esse pescador, um dia, estava caminhando pela estrada quando olhou de longe e viu o rosto da princesa na janela de uma torre alta. Subakara viu a princesa, tão linda e delicada, e seu coração ficou perdidamente apaixonado. Em sua imaginação, ele desenvolveu pensamentos de apego impuro que não conseguia renunciar nem por um momento. Ele passou por dias, semanas e meses, durante os quais não conseguia se alimentar ou beber adequadamente. Então um dia sua mãe lhe perguntou o motivo de ele estar assim, tão triste e desanimado. E ele revelou seus sentimentos a ela. "Mãe, eu vi a princesa, a filha do rei. Estou apaixonado por ela. A minha mente não consegue esquecê-la." A mãe explicou ao filho dizendo: "Meu filho, nós somos uma família de pescadores. Pertencemos a uma baixa classe social. A princesa é filha do rei. Ela é um membro honrado da nobreza. Ela nunca estará ao seu alcance." O filho disse: "Eu desejo essa felicidade e não consigo esquecê-la nem por um momento. Se eu não posso ter o que desejo, então também não poderei mais viver." A mãe, temendo pela vida do filho, foi várias vezes ao palácio do rei, levando como presente à princesa grandes peixes e carnes finas, sem pedir qualquer remuneração em troca.
A princesa achou aquilo estranho e perguntou à mulher o que ela estava buscando. A senhora disse à princesa: por obséquio, Vossa Majestade, peça aos serventes para se retirarem. Devo lhe contar um assunto pessoal. A princesa então pediu aos seus súditos que se retirassem e a senhora continuou: eu tenho apenas um filho e ele tem uma grande admiração respeitosa pela princesa. Porém, seus sentimentos tomaram tal forma que fizeram com que ele ficasse doente. É provável que ele não sobreviva por muito mais tempo. Rogo para que a Vossa Majestade tenha pena dele e lhe conceda de volta a sua vida. A princesa pensou por um instante e disse: senhora, diga ao seu filho que no 15º dia do mês ele vá ao santuário da deidade e fique atrás da estátua. Quando a mãe voltou para casa, disse ao filho: meu filho, seu desejo já foi atendido. Ela então descreveu o que a princesa havia falado. Quando chegou o 15º dia do mês, o pescador se banhou, colocou roupas novas e foi ao santuário. Ficou esperando atrás da estátua da deidade. Naquele mesmo dia, a princesa disse a seu pai, o rei: meu pai, eu sinto um mau presságio. Devo ir ao santuário da deidade buscar por méritos, auspiciosidade e bênçãos. O rei respondeu: isso é muito bom, minha filha. Vá e reze para a deidade pedindo por auspiciosidade. Ele imediatamente ordenou que 500 carruagens bem decoradas fossem preparadas para levá-la ao santuário da deidade. Tendo chegado ao santuário, ela ordenou que seus serviçais se retirassem e fechassem as portas, pois ela queria entrar sozinha. Eles fecharam as portas e esperaram ao lado de fora enquanto ela entrou no santuário. No santuário havia um espírito celestial que, observando aquela situação, pensou: isso não deve ser assim. Este rei é o senhor de todo o vasto reino. Não posso permitir que esse reles pescador manche o nome do rei e desonre a princesa. A deidade então lançou o feitiço ao pescador, fazendo-o cair em um sono profundo, do qual ele não podia acordar. Quando a princesa chegou atrás da estátua, ela encontrou o pescador dormindo. Ela o sacudiu muito para tentar acordá-lo, mas ainda assim ele não despertou. Então, antes de partir, ela deixou para ele um presente, uma caixa cheia de joias que valia 100.000 pesos em ouro. No momento seguinte em que ela havia deixado o santuário, o homem despertou e viu a caixa de joias em suas mãos. Em seguida, ele perguntou a uma pessoa na multidão, e então soube que a princesa havia estado lá. Por ele não ter conseguido satisfazer a sua paixão obsessiva e febril, ele ficou angustiado, cheio de arrependimento e superado pela aflição do sofrimento. O fogo da luxúria se espalhou dentro dele e o queimou, e depois ele morreu. Nossa, vocês podem imaginar essa situação. O pescador, por causa de um amor à primeira vista e sua paixão obsessiva pela princesa, morreu de coração partido. E quem nunca ouviu essa expressão, coração partido? Em estudos recentes, descobriram duas informações muito interessantes sobre o coração. A primeira é que o coração pode realmente quebrar ou se partir. Apesar de ser um músculo, ele pode se partir. E isso pode ocorrer devido a vários fatores estressores. E um deles é o que aconteceu com o pescador da história.
uma obsessão inalcançável e impossível. Essa síndrome do coração partido pode realmente levar ao fim da vida da pessoa, mas isso é bem raro de ocorrer conforme esses estudos. E além disso, um segundo estudo sobre o coração descobriu que, após uma pessoa sofrer da síndrome do coração partido, ao contrário do que a medicina acreditava anteriormente, que o coração, após se tornar um órgão adulto já formado, não poderia produzir novas células. E, na verdade, o que o estudo mostrou é que o coração pode sim se reparar, pois eles descobriram que há pequenas células troncos no tecido do coração. E essas células ajudam o coração a se regenerar. Então, mesmo que alguém tenha sofrido de coração partido e muito provavelmente sobreviveu, após esse evento, seu coração se torna mais forte, devido à sua capacidade regenerativa. Da mesma maneira que um músculo que se repara e cresce mais forte após os exercícios. Além disso, nessa história, vimos que a mãe, pelo amor e apego ao filho, pediu algo tão absurdo à princesa que poderia ter causado a própria morte, a morte do filho, talvez até a morte da princesa, e também poderia ter causado muita raiva e desgosto no rei. A princesa agiu com compaixão pela mãe e seu filho, os pescadores, e ainda se preocupou em levar uma caixa com joias preciosas para ajudá-los. O guardião protegeu a princesa, a deidade do tempo protegeu-a, e ao mesmo tempo que também impediu que 2 possíveis execuções por punição possivelmente tivessem acontecido. E mais uma observação sobre o pescador é que, com sua obsessão fanática pela princesa, mesmo ela tendo lhe deixado uma caixa cheia de joias preciosas, ainda assim ele morreu de coração partido. Ele não foi materialista, mas foi um romântico desesperado. E também podemos comparar a última história da perfeição da paciência. Naquela história, o Bodhisattva Siddhartha agiu com a paciência de poder desistir dos desejos sensuais e conseguiu atingir a iluminação, se liberou de todo o sofrimento. Enquanto que na história de hoje, o pescador não agiu com a paciência de poder desistir dos desejos sensuais, se deixou levar pela sua paixão obsessiva, que consumiu sua vida e então ele morreu. Muitas vezes na vida desejamos muitas coisas que não conseguimos e temos que desenvolver a paciência para aguentar, pois muitas vezes os resultados não surgem no tempo que desejamos, mas no tempo apropriado. Então, devemos aprender com essas histórias e cultivar a perfeição da paciência, para que não nos deixemos apegar pelo desejo sensual e sexual, pois pode causar dano a nós mesmos e aos outros. Vamos cultivar e desenvolver a paciência de poder desistir do desejo sensual e seguir avançando no caminho do Bodhisattva. Namo Pho.